Luísa Sonza rebate Rádio Guerrilha. Vocês viram esse caso? Uma loucura, né? Pra quem não viu esse caso, basicamente o Gui Afonso, do Rádio Guerrilha, fez um vídeo, na verdade um corte da live dele, em que ele fala que o álbum da Luísa Sonza foi muito caro, tá? Ou seja, que a indústria da cultura, que a indústria da música pagou muito caro para esse álbum acontecer. Basicamente isso que ele fala. E de fato foi, não tem como negar. E o que ele exemplifica para dizer isso é justamente a música em que a Luísa Sonza faz em parceria com a Demi Lovato. Um feat da Demi Lovato cantando em português. E a Luísa Sonza, ela pegou ar naquilo ali e foi lá no TikTok do Rádio Guerrilha reclamar e falou: pra sua informação, a Demi Lovato não cobrou um centavo. Eu não paguei nada pra Demi Lovato. Conta outra, Luísa, na moral. Assim, quando o Gui Afonso fala isso, primeiro que ele especula, ele não confirma. Ele fala, deve ter feito. E segundo, ele em nenhum momento falou que a Luísa Sonza pagou. Mas que existe uma indústria que faz as coisas acontecerem. E logo em seguida ele fala justamente essa perspectiva. Ela é uma artista que, se não me engano, tem 26 anos de idade. E artistas com 26 anos de idade estando no lugar da posição da indústria da cultura que ela está, é porque tem muito dinheiro envolvido. É porque ela já começou na indústria. Já começou tendo contrato com a Universal. Gente, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro envolvido. Tá? É papo de... Pra fazer músicas acontecerem, e aqui eu não estou falando mais da Luísa Sonza, esses agentes musicais, eles têm que ter essa materialidade. Então, é você pegar uma música do sertanejo, etc e tal, vou lançar uma música, e você bota 20, 50k pra cada influenciador digital que faz dancinha no TikTok, por exemplo, bota na mão desses caras e bota pra todo mundo fazer. Então você paga 10, 15 influenciadores pra fazer dancinha na internet e todo mundo começa a replicar a parada. Sabe qual é a parada? Então assim, não significa dizer que todo mundo que está na indústria é ruim. Tá? Porque não é uma questão de meritocracia. Quando o Gui está falando da Luísa Sonza, ele não está falando que a Luísa Sonza não é competente, que ela não é uma boa artista. Nem foi esse o mérito da questão. Mas sim, que para cada Luísa Sonza que existe, para cada Ana Castela que existe uma pancada de artistas independentes igualmente incríveis. Mas que não são lembrados pela indústria. Porque a indústria escolhe aquilo que vai fazer sucesso. Através de um projeto de padronização do gosto. E como que se constrói esse padrão de gosto? Dinheiro. Capital. Se injeta muita grana nesse processo. É como eu falei pra vocês, isso aqui é o básico, tá? Tu bota 50k na mão de cada um dos influenciadores e bota eles pra fazer dancinha e todo mundo vai replicar isso no TikTok e a música bomba. É pagar pra estar na página principal do Spotify. Sabe? Então, o caso não é sobre a Luísa Sonza, mas sobre um projeto da indústria da cultura de padronização do gosto, de construção do gosto. Onde os estúdios têm seus favoritos. As distribuidoras têm seus favoritos. Injeta grana numa galera e nas outras, assim, vamos devagar. É isso, cheio de propaganda no Instagram, de vídeo antes de entrar, propaganda no YouTube, sabe? Assim, Luísa, não é sobre você.
Aquelas, né? Luísa Sonza vai ver meu vídeo. Se bem que a Luísa Sonza viu o vídeo do Rádio Guerrilha e foi lá reclamar com ele, né? E mais, e depois ela ainda... Vamos assistir, tô falando pra cacete também. Vamos lá. Bom dia, como é que vocês estão? Tava procurando um negócio aqui. Como é que tá o vídeo pra vocês aí, o som? Calma que tá vindo um negócio. Você tem OnlyFans? Tem, é lá que eu mostro a minha tatuagem. Calor do caralho, exatamente. Eu tô... calor do caralho. Tô com um ventilador aqui no meu pé e não tá sendo o suficiente. Calor do caralho e gripado, a melhor combinação. Gosto muito. E isso porque a São Paulo, capital, né, não tá dentro da onda de calor mais forte. Da bolha lá. Goiás tá fofa, eu acho que em Goiás tá foda. No centro-oeste tá o cu do satanás, né? Fala sobre a crise climática, não tem como, todo dia. Eu falo sobre isso todo dia, agora não tem mais como. Campinas fez 40 esse domingo, tá fresquinho, tá fresquinho. Eu não sei se eu vou entrar esse sábado porque é meu aniversário, então foda-se, eu não sei se eu quero trabalhar no meu aniversário. Meu aniversário, na verdade, é sexta. O aniversário do Ian Neves é hoje, gente. Mandem feliz aniversário pra ele. Aliás, além do parabéns ao Ian Neves... Vai lá porque Ian Neves recuperou sua conta no Instagram, gente. Ó, no dia do aniversário de Ian Neves, nós temos a conta do Ian Neves recuperada no Instagram. Mas na Austrália já era sábado, então... Se eu tivesse na Austrália, seria sábado, e aí é motivo pra eu não trabalhar. Vou fazer 16, exato. Aí, tá respondido, 16 anos. Ian Neves tem 16 anos. E eu tenho 18. Tá? Tenho 18 anos. Na firma... 18 anos e 2 filhos. Tem day off no B-Day. Ivonir Nunes aqui. Mas eu tô lombrado de calor. Acho que é assim que fala. Tamo junto, Ian Neves. A galera aqui do chat sabe como é que é, né? Calor todos os dias, calor do Rio de Janeiro, com tudo trancado, porta fechada, janela fechada, pra não ter barulho lá de fora, sobretudo porque tem 2 filhos que gritam, que choram de vez em quando, e aí não tem como, né? E ainda mais a considerar aqui a semiótica da nossa live, né? Porque a gente aqui, né, chat? A gente aqui valoriza a teoria das cores, né? Como único elemento de análise das cores no cinema. Então aqui nós temos uma cor vermelha nos representando e vermelho só pode significar calor ou amor. Então eu aqui nessa live ou estou com calor ou estou apaixonado por você, né? Percebe? Ou estou apaixonado por vocês. Vocês que estão no chat, estou apaixonado por vocês. Ou então eu tô com calor. Tá bom? Dos caras da medicina. Bom, primeiro que eu acho... vocês estão falando do MBL, tá invadindo faculdade, não sei o que lá. É engraçado, né, as escolhas que o MBL faz pra criticar certas posturas em universidades. Mas acerca dos estudantes de medicina, gente, aquilo lá é só mais um dia. Pra eles, o erro foi ter sido pego. Deve ter gente que descobriu pela primeira vez que estudante de medicina é uma das categorias mais abjetas, principalmente de faculdade particular, é uma das categorias mais abjetas que a gente tem na sociedade brasileira. O tanto de misoginia, de racismo, de discriminação, de assédio sexual, é uma coisa, dentro dessas faculdades, públicas e particulares, é uma coisa de louco. Agora, se você aí que tá no chat é estudante de medicina, não pega ar, não. Não dá uma de Luísa Sonza agora não, tá? Não dá uma de Luísa Sonza, não. Porque o que o Ian Neves está fazendo aqui não é individualizando o estudante de medicina. Ele está falando num geral, no âmbito geral. E você sabe que é assim. Você sabe que é assim. E é muito esse papo que ele falou mesmo. O problema foi ter sido vazado. O problema é que foram pegos. Porque é um atrás do outro, gente. O que tem de vídeo... Isso é só vídeo, né? É o que aparece. Dessa galera praticando misoginia, praticando ódio aos pobres, sabe? Cantando nessas atléticas, nos jogos lá, tudo mais. É uma coisa horrorosa. Nojenta. Nojenta. Então assim, não pega ar não se você for estudante de medicina, porque não é sobre você. Tá? Aí temos aqui, ó, camarada metaleira, eu sou médica formada e posso confirmar o que ele tá falando. É isso. Vocês sabem que medicina tem um recorte de classe bastante específico, é muito elitista, exatamente. E vocês sabem que rico é inconsequente. Isso assim, isso é na particular e na pública. Apesar de na pública ser bem menos, porque, enfim, ainda tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a UERJ e tudo mais, então ainda há, por exemplo, um sistema de cotas que minimamente estabelece alguma diversidade, mas sim, muito pouca, porque até isso eles burlam, né? Mas, no geral,
sabe? Até mesmo nas escolas, nas faculdades públicas isso acontece, o recorte de classe, né? Porque é uma faculdade muito difícil de se acessar, né? Notas de corte lá em cima. Então quem entra é aquela galera que consegue passar 3, 4 anos estudando pra um cacete no cursinho mais caro da cidade, sabe? É isso que acontece. E eu tenho certeza que se tiver algum estudante de medicina... Ou então aquele cara que consegue pagar o cursinho 3, 4 anos, ou paga o cursinho durante um ano, não consegue, vai pra particular pagar 10 mil por mensalidade, 7 mil. No meu chat, ele não vai ficar ofendido com o que eu tô falando, ele vai confirmar o que eu tô falando. Então foi o que eu falei, a gente viu aquilo acontecer, mas saibam que aquilo lá é uma instância. Foi o que eu falei, os caras, eles devem considerar que o erro foi ter sido pego. Eu já ouvi histórias muito piores, é que eu não vou falar aqui porque aí eu teria que provar, né? Aí eu... Fala. Eu posso me comprometer, mas eu já ouvi coisas de gente que estudou em faculdade, ou pelo menos já teve contato. Pelo amor de Deus, gente. Ian Neves, você tá lidando com cinéfilos aqui. E como nós já provamos aqui em live, cinéfilo ou é fofoqueiro ou é safado. Ou os dois ao mesmo tempo. Né? Nós já falamos sobre isso. Se você não assistiu nosso vídeo sobre isso, vai lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram, vai estar na descrição aqui do vídeo e me pede na DM esse vídeo onde eu explico por que todo cinéfilo é um safado, todo cinéfilo é um fofoqueiro. Chat, se você ainda não me segue no Instagram, exclamação Instagram, tá bom? As coisas que acontecem naquela... 7 mil a mensalidade, 7 mil só a mensalidade, e quando não é mais, Renan. Quando não é mais. Isso é só a mensalidade, porque você tem material, tá? Que não é barato. Você tem livro que não é barato. Então assim, isso é pra baixo. Atlética lá que fica perto do Hospital das Clínicas, em São Paulo, aqui. Nossa senhora, mano. Tem o caso famoso, eu não sei se gente fora de São Paulo sabe dessa história, de que no trote empurraram um cara na piscina da USP e ele morreu afogado lá. E, se não me engano, ele foi a segunda pessoa a morrer afogado num trote de medicina. Porra, não sei no de vocês, mas no trote da história ninguém nunca morreu, sabe? Nem se acidentou. Aí quando essas histórias vazam, meu Deus, os futuros médicos são assim. Gente, sim, são e sempre foram. Por conta de um recorte de classe mesmo. Medicina veterinária também é pesado. Eu conheço pessoas formadas e assim, parece uma medicina em menor grau de misoginia e de racismo e tal, mas também bastante. Cara, eu acho essa coisa, e vocês vão saber do que eu tô falando, se vocês já estudaram isso. Se vocês já estudaram medicina veterinária eu não conheço, porque não tinha veterinária na minha faculdade, então eu não sei. De ficar dando apelidos pros alunos, tipo pros calouros, e só chamar ele de apelido até o dia que não sei o que lá, sinceramente, eu acho isso quase... Sabe, é quase nível American Pie de cultura, sabe? Não sei, eu acho isso o fim do mundo, mas... E é real, assim, é uma exportação de ideologia. Inclusive, o calouro que entra na faculdade tem essa concepção de universidade, né? Que ele vai entrar e ele vai ver um American Pie, sabe? Hoje eu não sei mais porque eu acho que as referências do jovem de hoje já não é mais American Pie, eu acho, né? Mas na minha época era muito isso. A referência da galera entrar na faculdade era ver as festas de American Pie, assim, achar que ia entrar naquele mundo. E o nome disso é ideologia, gente. O nome disso é ideologia. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, a realidade estadunidense ela é mais presente na vida do jovem brasileiro do que a realidade brasileira. E o cinema ele é uma importante ferramenta de construção dessa ideologia, desse pensamento dominante, sabe? Vocês podem discordar de mim, achar super engraçado, super divertido, se sentirem super acolhidos pelo apelido que deram pra vocês. Mas eu, particularmente, não acho isso bastante legal, sabe? Acho chato pra caralho, inclusive. É cringe é uma palavra boa, mas não só cringe. Por que a minha luz desligou? Será que Ian travou-lhe do nada, né? a tomada não tá tancando? Acho que a tomada não tá tancando o ventilador. Ou ela pode não tá tancando o calor, pode ser isso também. Cara, que porra é essa? Eu ligo e a bateria fica, tipo... Eu vou deixar carregar um pouco, depois eu ligo. Faz o L, Tá quente, eu peguei nela e ela tá quente. Eu não sei se a bateria não tá tancando. Não, é aquelas luzes de... É isso aqui. Nossa, tá quente pra caralho aqui, ó. João
João. Aí a bateria tá tipo. Eu não sei se não tá tancando o calor. Eu vou deixar carregando um pouco, depois eu ligo. Eu quero um bagulhinho desses aí, vocês vão me dar? Vocês vão me dar um desse aí? Se eu abrir uma caixa postal, vocês me mandam um desse aí? eu ainda não tenho banca pra fazer caixa postal. Mas quando eu tiver, eu quero ver o que vocês vão me mandar. Se vocês vão me mandar, né? Porque vocês aí não me ajudam. Não me ajudam. Aqueles, né? Vocês me ajudam todos os dias. A gente bate meta todo dia. Vocês são foda. Tô aqui chorando misérias. A única coisa diferente é que tem um ventilador ligado aqui. Se a lâmpada já foi de Instagram, eu vou ficar muito puto. O que tem por trás do discurso tão socialista do Lula? Não sei, eu não assisti o discurso ainda. Se ela tá esquentando e desligando, provavelmente vai pifar. Não fala isso. Se tu fumar um comigo no posto 9, eu te entrego. Cara, talvez eu seja o comunista mais bolinho da existência da face da Terra. Eu sou o comunista que não bebe, que não fuma, que vive em casa, não sai, não gosta de balada. Eu sou talvez o comunista mais bolinho que existe. Não transo eu acho difícil, porque eu tenho 2 filhos. E eles nasceram por vias comuns, assim. Não foi inseminação, nada disso. Mas aí cinéfilo explica, né? Então é isso. Eu sou comunista e cinéfilo. Aí a parte cinéfilo contrabalançou e caiu um pouco na parada, né? Tu e o Luigi chamando no Pix pra comprar a lâmpada, é isso, tá vendo? Só que o Luigi pega 2.800 pessoas por live. Então assim, você não precisa ajudar o Luigi, que já vai ter gente pra ajudar ele. Então me ajuda. Porque eu não só preciso comprar a luz, como eu preciso comprar o ar-condicionado, já falei pra vocês. E acabei de pagar no cartão de crédito a porra do conserto do meu computador da Xuxa. Tive que comprar processador, e comprando processador eu tive que comprar placa-mãe e as memórias RAM. Então assim, porra, né? Me ajuda a pagar minha placa-mãe e meu processador, me ajuda a comprar meu ar-condicionado e minha luzinha. Me ajuda. Mano, acabei de comprar o bagulho, velho. Tem tipo 1 mês e pouco que eu tenho esse negócio, cara. Meu Insta tá fora do ar, gente. Eu tô tentando resolver, mas tá fora do ar. Botou um SSD também? Já tinha SSD, já tinha. Não é a primeira vez que uma lâmpada minha queima por causa de calor. Eu uso por muitas horas, né, gente? Eu fico horas e horas e horas com elas ligadas. Mas vamos lá, vamos começar? Porque eu quero começar de um jeito diferente. Bom, a gente fala de notícias aqui, né? Se você tá no YouTube, minha lâmpada azul tá desligando, então eu deixei ela assim. Tô mais darkness aqui agora. Mas hoje eu vou começar de outro jeito, por quê? A gente teve uma notícia bem curiosa, e todas as vezes que nós da Soberana somos citados, né? Soberana Cited. Já lançou... Vou até voltar um pouquinho aqui pra falar do meu computador, né? Já lançou a placa de vídeo pra fazer live gamer também. As lives de jogo eu dei uma cansada. Eu acho que não deu muita liga, não. Acho que não me deu muita liga, não. Mas a minha placa de vídeo ela já era razoavelmente boa. O problema era o processador. A minha placa de vídeo é a GeForce 1650. Ela não é pica e tudo mais, mas ela aguenta o tranco. Deixei ela assim. Tô mais darkness aqui agora. Mas hoje eu vou começar de outro jeito. Por quê? A gente teve uma notícia bem curiosa. E todas as vezes que nós da Soberana somos citados, né? Soberana Cited, a gente fala português isso. A gente gosta de comentar, né? E nós tivemos uma Soberana citada aqui. Eu quero mostrar pra vocês. Vocês vão achar deveras interessante. E o timing disso aqui não podia ser pior. QG do Pop. Babado. Babado. Luísa Sonza rebate TikToker que afirmou que Demi Lovato cobrou caríssimo para fazer o seu verso em Penhasco 2. Porra, é muito foda, né? Essa parada. Porque assim, a Luísa Sonza, ela tá num lugar dentro da indústria da cultura. E isso é importante também. Além de tudo que a gente falou lá atrás... Além de toda essa... E quando a gente... Mais uma vez. Quando a gente fala de Luísa Sonza aqui, a gente não tá individualizando a figura da Luísa Sonza, mas analisando a postura, a posição dela dentro da indústria. Ou seja, há todo um aparato técnico em volta da Luísa Sonza com muito capital para fazer Luísa Sonza acontecer. E quando a gente diz fazer Luísa Sonza acontecer, não é em benefício de Luísa Sonza, mas em benefício da própria indústria. Porque se Luísa Sonza está ganhando dinheiro, a indústria está ganhando muito mais com ela. Percebe? Qual é a parada aqui?
tal da mais-valia, né? Se Luísa Sonza está ganhando muito dinheiro na indústria da cultura, a indústria está ganhando muito mais do que com ela. Então não é individualizar a parada na Luísa Sonza. E é quando eu digo pra vocês que todo esse capital envolvido compra feat com a Demi Lovato, compra tiktokers pra fazer dancinha, e aqui eu não tô falando só da Luísa Sonza, tô falando de num geral, tá? Compra também páginas Choquei e etc e tal pra fazer essa artista acontecer, pra ser a queridinha da internet. E isso aqui, mais uma vez, não é uma crítica a esses artistas, pelo amor de Deus. Não é. É pra gente compreender como a indústria da cultura funciona. Essas páginas são financiadas pela indústria da cultura. Financiadas. Pra estar sempre falando desses artistas, pra estar sempre defendendo esses artistas. E a gente vê QG do Pop. Eu não estou afirmando que QG do Pop recebeu dinheiro pra fazer isso aqui, tá? Estou falando que isso acontece. Mas a gente vê aqui QG do Pop. Babado. Luísa Sonza rebate TikToker que afirmou que Demi Lovato cobrou caríssimo para fazer seu verso no Penhasco 2. O Gui Afonso não falou em nenhum momento mal da Luísa Sonza. Mas aí a página fala: TikToker afirmou. TikToker afirmou. Sabe? Mas vamos lá. Abre aspas. Ela não cobrou nada, carinha triste. E vê se vai fazer alguma coisa da sua vida, que talvez você consiga chegar perto da onde eu cheguei. Olha só como ela pegou ar e pegou malzão, sabe? Mal demais. Mal demais. Ela não cobrou nada. E assim, ela não cobrou nada. Tá bom, ela pode não ter cobrado nada pra você, Luísa Sonza, mas acredita, a indústria que tá em volta de você pagou muito caro pra fazer isso acontecer. Pagou muito caro pra fazer isso acontecer. Porque, mais uma vez, Luísa, não é sobre você, não é sobre a Luísa Sonza o que a gente está falando. O que eu estou falando e o que o Gui Afonso está falando. Mas sobre uma indústria que, para fazer Luísa Sonza acontecer, para fazer com que Luísa Sonza ganhe o que ganha, ser o que é, tá ganhando muito mais. Para fazer com que uma artista com 26 anos de idade esteja fazendo feat com Demi Lovato. Sabe? Demi Lovato tá fazendo caridade agora. Pô, pelo amor de Deus. Olha quem é o TikToker. Olha quem é o TikToker. Aí a gente entra no primeiro ponto, que é: esse disco, ele tem algo muito especial. Muito especial mesmo. Esse disco em específico tem uma música chamada Penhasco 2, que tem um feat da Demi Lovato. A Demi Lovato é uma artista grande. Ela não é uma artista grande, ela é uma artista gigantesca. A Demi Lovato deve ter cobrado uma nota pra fazer A Demi Lovato deve ter cobrado uma nota. parada. Uma nota. Porque não apenas a Demi Lovato participa da música. Tipo, ela ajudou a escrever. Ela canta, e canta em português. Então aqui a gente tem um primeiro dado. Esse disco foi um disco caro. Essa gravação foi uma gravação muito cara. E aí a Luísa Sonza, ela pega ar nessa parada porque ela absorve, ela individualiza o problema e crê que o Gui Afonso tá falando aqui que a Luísa Sonza pagou muito caro pra fazer esse álbum. Não, gente. Foi a indústria, foi a distribuidora, foi o estúdio que pagou muito caro pra fazer isso acontecer. E não só caro pra o álbum ficar pronto, sabe? É pra Demi Lovato cantar junto, é pras páginas de fofoca e tudo mais estar sempre falando sobre. É pras músicas estar sempre rodando no TikTok, nas redes sociais. É assim que funciona a indústria da cultura. É assim que funciona. Muito caro.
Não tem como a gente imaginar que um artista que tá começando, que um artista que daqui a pouco a gente tá começando, a Luísa Sonza tá... Quantos anos ela tem hoje? Quanto tempo de carreira? 5 anos, 6 anos, 7 anos de carreira? É um tempo muito curto para qualquer artista independente conseguir sair do zero e chegar na Demi Lovato. Por que a Luísa Sonza consegue fazer isso? Por conta de materialidade. O começo da história dela na música já é dentro da indústria, sendo contratada pela Universal. Repara, o que o Gui Afonso está falando aqui é sobre a Universal. Mais especificamente sobre a indústria da cultura, a indústria da música. Não é sobre a Luísa Sonza, porque, mais uma vez, para que Luísa Sonza pudesse acontecer, ela precisou de materialidade. Algo que outros artistas independentes não têm. Artistas independentes esses que não têm consigo a materialidade, mas que possuem talento, tal como Luísa Sonza ou mais, a depender. Sabe? Então não é uma questão de mérito. Não é uma questão de gosto puro. Esses gostos são construídos. Esse mérito é construído com grana. E sim, há na indústria artistas que são talentosíssimos. Então, quando a gente está falando isso, não é para dizer que a indústria escolhe os seus artistas e só tem porcaria e eles moldam o gosto a partir dessa porcaria. Não. Dentro da indústria tem muita gente talentosa. O que a gente está falando aqui é que não é o talento que determina o sucesso dentro do capitalismo. Percebe? Não é o talento que determina o sucesso no capitalismo. Apesar do talento poder existir nesse lugar. É disso que a gente está falando. Ela não é uma artista pequena. O começo dela já é dentro da gravadora. Os caras nem pra citar o Gui, velho. Rádio Guerrilha citado. Gui Afonso da Rádio Guerrilha. Sigam Rádio Guerrilha. Nosso camarada, músico. Sigam Rádio Guerrilha. Maravilhoso. Aliás, eu e o Gui Afonso estaremos em breve. Na verdade, em breve, assim, a gente marcou ali para meio de outubro para fazer uma collab. Eu e o Gui Afonso vamos estar juntos conversando um pouquinho sobre indústria da cultura em breve, tá? Vocês aí que assistem Rádio Guerrilha, esperem. Estaremos juntos falando sobre isso. Marxista-leninista, militante da Soberana. Guizão da massa, exatamente. E assim, fazer alguma coisa da sua vida que talvez você consiga chegar perto da onde eu cheguei. Cara, assim, eu tô tentando não ir com pedras na mão, sabe? Mas assim, que comentário infeliz, viu? Que comentário... Comentário hiper infeliz porque, mais uma vez, é considerar que o lugar dela na posição... É considerar que a posição dela na indústria da cultura se dá por conta do talento exclusivamente. E, mais uma vez, quando eu estou dizendo isso, eu não estou falando que a Luísa Sonza não tem talento. Não dá pra dizer isso. Não dá pra dizer isso. Ela tem talento. Ela canta bem. Sabe? Aqui eu não tô nem falando também se a música é boa ou se a música não é boa. Nada disso. Ela tem talento. Tá? Agora, o que determina o sucesso na indústria da cultura não é o talento. É o quanto essa indústria da cultura está disposta a construir o gosto em torno de você. Em torno desse artista. Fazer esse artista acontecer. E não pra fazer esse artista acontecer porque ele é bonzinho e quer fazer com que Luísa Sonza ganhe muito dinheiro. Não. Porque Luísa Sonza ganhar muito dinheiro, construir a imagem da Luísa Sonza e construir gosto para Luísa Sonza é ganhar mais ainda do que Luísa Sonza ganharia. É fazer Luísa Sonza ser Luísa Sonza pra que a indústria ganhe com Luísa Sonza. Essa é a parada. Comentário infeliz. Porque o Gui, ele só falou em um vídeo do TikTok, ele fez uma live e ele falou assim, a Luísa, devem ter pagado, acho que ele fala no pessoal, devem ter pago uma nota pra Demi Lovato tá na música. Bom, primeiro de tudo,
Ela não cobrou nada. Gente, a Demi Lovato tá trampando de graça agora? De graça só pra mãe, né? E por que a Luísa Sonza pegou tanto ar com o Gui especulando a respeito de que pagaram pra Demi Lovato cantar na música? Por que ela ficou tão puta com isso? E tipo, e ainda veio com... Ah, você não chegou onde eu cheguei. Gente, a Luísa Sonza tem um contrato de 20 milhões de dólares. Quando o álbum dela foi lançado, tava na capa do Spotify. Quanto vocês acham que custa isso? Sabe? 20 milhões. E é sobre isso que o Gui fala. Que artista independente tem à sua disposição 20 milhões em contrato? Não tem. Não tem. E toda uma indústria articulada para fazer isso acontecer. Mais uma vez, para fazer acontecer, não para ser bonzinho para Luísa Sonza, mas para ganhar dinheiro com a Luísa Sonza. Porque é isso que a gente precisa ter em mente, gente. Luísa Sonza e os demais, mas especificamente aqui, porque esse é o caso, Luísa Sonza é uma ferramenta, é uma engrenagem dessa indústria. É uma engrenagem. Essa que é a parada. E aí toda essa indústria articulada para fazer isso acontecer. Como? Mais uma vez, dando dinheiro para influencer fazer dancinha das músicas, e aqui eu não tô falando só da Luísa Sonza, porque eu não sei se isso acontece com as músicas dela. Eu acho que sim, não especificamente agora, mas anos anteriores eu acho que já aconteceu. Articulando com que páginas de internet, revistas, etc., estejam sempre falando sobre Luísa Sonza. Sabe? Pagando para estar na capa do Spotify. Na página inicial do Spotify. Assim, é muito dinheiro envolvido. Não é de se negar que a Luísa Sonza tem talento, mas não é o talento que define o sucesso dela. É isso. Ponto. Nada é verdadeiramente orgânico no capitalismo. Perfeito. O gosto não é orgânico, o gosto não é neutro, o gosto é construído. Construído. E isso é uma coisa que o Gui fala o tempo todo. E o Felipe Leão fala também, porque os dois falam de Olha eu aí! arte, né? Seus gostos não são tão seus assim. Nossos gostos são muito moldados pelo mercado. E o mercado tem grana. É impulsionado quem tem grana. Eu falei que Isso aqui é aquilo que a gente sempre fala por aqui, né? Que eu brinco com vocês, que é a estética da repetição. Estética da repetição. Quando eu repito massivamente com vocês sobre padronização do gosto, é isso. É muito dinheiro envolvido para construir um padrão. Porque o padrão vende. E a indústria funciona em cima dos padrões. Tá? É claro que assim, a internet ela chega e ela dá alguma visibilidade para alguns artistas fora das grandes indústrias, da grande indústria. Mas isso não significa dizer também que a internet é terra de ninguém. Porque na internet também, quem faz sucesso é quem tem dinheiro, quem tem a tal da materialidade. É claro que a grande questão é que na internet pode ser que aqui e ali determinado artista consiga visibilidade organicamente nas redes sociais. Pode. Mas isso é exceção. Mas pode acontecer. A internet dá um grauzinho a mais nesse sentido, de fazer com que artistas independentes possam ganhar algum tipo de visibilidade. Mas ainda assim, a internet é um espaço onde a indústria da cultura absorve para si. Onde bota muito dinheiro. É assim que funciona a Brasil Paralelo. Que é a maior investidora nas redes sociais. E as redes sociais não querem ser regulamentadas por quê? Porque ela não vai poder disseminar esse tipo de conteúdo fake. E vai parar de ganhar essa grana, essa bolada toda dessa galera. Mas a indústria funciona assim. É grana.
Mas a Brasil Paralelo independente pois é. Quem acredita nisso acredita que a A24 é independente também. O timing era horrível, porque assim, eu tinha visto isso aqui. Mas desculpa também. Agora, peraí. Agora eu preciso pedir desculpa pra A24. Desculpas. 1000 desculpas de verdade, porque não é de se comparar também, tá? Aqui eu não quero botar qualquer tipo de correlação da A24 com a Brasil Paralelo. Beleza? 1000 desculpas à A24. Me perdoa por isso. Mas vocês não são independentes. Aqui, bem antes de eu saber que o Chico Moedas tinha lido Engels um pouco demais, assim. Caralho. Muito bom. Ai, ai. Pra quem não entendeu a piada comum, né, que o Engels escreve a origem da família, a propriedade privada e tudo mais. Enfim. E vai ser, inclusive, Engels vai ser, inclusive, base para leituras não monogâmicas e tudo mais, porque o capitalismo, ele molda esse tipo de família monogâmica, enfim. Onde a mulher acaba sendo absorvida como uma mercadoria, e, portanto, como uma posse do homem. No capitalismo. Afinal, tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Então, o Chico Moedas leu Engels um pouco demais nessa pegada. Então, não vou falar da vida pessoal dela, isso não me interessa. Eu queria aproveitar essa deixa pra falar um pouco de música. Porque, gente, existe gente, músico, artista, que é super financiado e é talentoso. Existe isso. Existe gente que tem muita grana e tem muito talento. Só que tem muita gente que tem muito talento e não tem grana. Música. Perfeito, é isso. É isso. Porque, mais uma vez, não é o talento que determina o sucesso da Luísa Sonza, apesar de ela ter talento. Porque existe muita gente cheia de talento que não tem espaço na indústria. Sabe? Música não é meritocracia. Não é e nunca foi desde que existe indústria fonográfica. Se pagava pra colocar as músicas no rádio. As músicas no rádio eram chamariz pra você comprar discos, comprar singles, comprar CDs. Estão falando aqui no chat rapidinho. Não é sobre o que o Ian tá falando. A origem da família era propriedade privada do Estado do Engels. Apesar da piada, procurem porque o livro é maravilhoso, tá? A piada funciona porque ela é muito boa nesse contexto, mas o livro é muito bom. Essencial, diria, inclusive, tá? Quem que saía na frente desse jogo? Quem a indústria queria impulsionar, gente. Perfeito. Então, Por que eu tô falando disso, né? Eu tava assistindo uma entrevista com o Dom... Assim, é quem a indústria quer impulsionar e quem ela enxerga... Em quem ela enxerga a possibilidade de construir um padrão. Um padrão que já foi construído previamente pela própria indústria. Então, quando a gente tá falando de construção de padrão de gosto, a gente tá falando de padrão de consumo, a gente tá falando de padrão de gosto, a gente tá falando de padrão de imagem. Né? Ou seja, a Luísa Sonza é uma mulher loira, branca, né? Vista como um corpo ideal, sabe? Então a indústria cultura ela vai investir naquela que tem consigo perspectivas de construção desse padrão. Construir padrões em cima de padrões, porque esses padrões já estão postos na sociedade, construídos pela própria indústria. E ratificados pela essa indústria, que cotidianamente ratifica a perspectiva do que é o padrão de imagem, o padrão de gosto, o padrão de consumo. Que faz com que as pessoas, ao olhar para aquele artista, se espelhem neles, porque aquele é o padrão. É aquilo que eu devo perseguir. E se eu quero perseguir aquilo, eu consumo para chegar àquilo. Essa é a parada. Sabe? Dom L. Eu já falei isso antes, Dom L é meu artista contemporâneo favorito. E o Dom L falou uma coisa que ficou na minha cabeça pra caramba. Ele falou, aqui no Brasil a gente tem pouca curadoria. Tem pouca gente que fica garimpando as músicas pra poder investir nos artistas. E eu sinto que aqui no Brasil a gente pode construir ainda, de uma maneira mais robusta, uma boa curadoria nas redes. Porque a internet ela consegue dar uma margem de manobra. Na época do rádio, na época do CD, meu Deus, para um músico conseguir se esgueirar pelo mercado era muito difícil. Sim. Não é à toa que o próprio Rogério Skylab diz que a geração do rock dos anos 80 é tudo filho de rico.
É tudo filho de rico, gente. Década de 90 também. Hoje a gente tem... É aquilo que a gente tá falando, né? Assim, existe uma margem para isso acontecer e, portanto, uma possibilidade de se estabelecer essa curadoria, mas isso não significa dizer que a internet é uma terra sem lei, uma terra sem indústria cultura, sabe? Há muito dinheiro envolvido nas redes sociais, né? Existe muito dinheiro envolvido na internet que faz com que determinados artistas consigam mais espaço do que outros nas redes. Então é aquilo que eu falei, por exemplo, a vocês, de chegar às gravadoras, às distribuidoras aqui e dar 50 mil reais para que um influencer faça uma dancinha pra música. 50 mil K, gente, pra fazer uma dancinha da música. Sabe? E, portanto, fazer com que essa música esteja presente massivamente na internet. Você vai lá na rede da dancinha e fica rolando pra cima, rolando pra cima, rolando pra cima, e é a mesma música tocando o tempo inteiro. Percebe? Então, mais uma vez, não é como se a internet não fosse uma terra sem... que a internet fosse uma terra sem lei. Na internet, quem manda ainda assim é o grande capital, que determina o que você vai assistir, o que você vai consumir, o que você vai ouvir. E quando eu digo consumir, é consumir em imagem. Qual é a imagem que você vai construir como padrão? Aquilo que você vai desejar para si. A internet tem esse fator muito forte ainda. Inclusive de se reproduzir. Porque a internet, em relação à rádio e à televisão, que o Rian está falando aqui, tem um caráter de reprodutibilidade ainda mais radical. Extremo. Que faz com que a indústria cultural se capilarize ainda mais. Que a indústria cultural ela absorva todas as localidades. Cada vez mais. Absorva esse cyberespaço. E quando a gente está falando de cyberespaço, a gente está quase falando de uma desespacialização física. Porque você pode escutar aquela mesma música, aquele mesmo vídeo em qualquer lugar. Sem um espaço pré-definido. Sem um espaço pré-definido, por exemplo, pela capacidade de captação de ondas de um rádio. Então você pode escutar aqui ou na China, sabe? Então a internet ela tem essa capacidade de se capilarizar. E tendo capital envolvido, essa capilarização faz com que se esconda cada vez mais também determinados artistas, determinado tipo de conteúdo que não atenda a esse padrão. Entretanto, claro, como o Ian disse aqui pra gente, não significa dizer que na internet também não haja o orgânico. E é aqui que a gente está falando. Só que é muito mais difícil trabalhar no orgânico. Pode ser que aqui e ali estoure uma pessoa? Pode. Mas é a exceção ainda assim. Ainda assim é exceção à regra. Sabe? Ainda assim é uma exceção da regra. Alguns fenômenos digitais, porque as redes sociais conseguem dar uma margem para isso. Mas não vão achando que as redes sociais são um campo sem lei. A regra das redes ainda é a regra do dinheiro. Vide disco da Luísa Sonza quando foi lançado na capa do Spotify. Ou vocês acham que o Spotify fez uma curadoria dos melhores discos e colocou o dela na capa porque queria muito que você escutasse a arte de altíssima qualidade? E eu não tô nem falando do mérito aqui, tá? Tô nem falando da qualidade artística. Nem cheguei nesse ponto. Então o que eu queria fazer aqui, eu fiquei muito pensando nisso quando eu ouvi o Dom L falar. E o Dom L, ele tem o verso que ele... Eu não lembro exatamente como é que é o verso. Que ele deslanchou depois dos 40, né? Dom L tem uma carreira longuíssima. A própria Marina Sena, o pessoal fala que ela é uma forja da indústria. A Marina Sena tem uma carreira de 9 anos já. Ela tem uma carreira longa. Claro que ela recebe... Marina Sena é maravilhoso, gente. Tá? Marina Sena é maravilhoso. E mais uma vez, Marina Sena está na indústria hoje. Tem dinheiro envolvido em Marina Sena, tá fazendo aí collab com a Juliette e tudo mais, né? Tem dinheiro envolvido na Marina Sena. Mas é isso, Marina Sena é uma artista que tem uma carreirinha aí, sabe? Tem uma carreirinha até chegar, até conseguir chegar no ponto em que ela chegou hoje. E o ponto que ela chegou hoje nem se compara com a Luísa Sonza, tá? E quando eu digo isso, não estou falando de talento. Até porque, particularmente, acredito que a Marina Sena tenha mais. Mas isso é particular. Tá? Isso é muito particular.
particularmente, gosto muito mais de Mariana Senna do que Luísa Sonza. Particularmente. Mas como eu disse, Luísa Sonza tem talento. Não é o... A grande questão aqui é que não é o talento da Luísa Sonza que determina a posição dela na indústria. Apesar de ela ter talento. Investimento grande hoje. Mas assim, ela tentou por muito tempo. Deslanchar a carreira com meia idade, esse é o verso. Deslanchar a carreira com meia idade. É exatamente isso. Bom, isso tudo porque a Luísa Sonza falou pro Gui da Rádio Guerrilha ver se vai fazer alguma coisa da sua vida pra conseguir chegar onde eu cheguei. Foi o que eu falei, gente. Ela só tinha 20 milhões de dólares e um sonho. TikToker é... Pois é. Se Gui Afonso... Se Gui Afonso tivesse 1/10 do que Luísa Sonza tem pra deslanchar a carreira, quem sabe, né? Quem sabe? Seria a vitória do trabalhador brasileiro. é foda. Nem pra citar o nome do cara, é foda isso, né? O cara toma um xingo e nem tem o nome citado. E sim, o Gui só falou, devem ter pago uma puta grana pra Demi Lovato. Foi só isso, e a Luísa Sonza pegou um ar do caralho, sabe? Socou pra baixo, total, né? Gente, se essa porra ficar apagando de novo, eu vou pedir pra vocês me mandarem aqui pra minha casa... Socou pra baixo é forte. Socou pra baixo é forte. Sabres de luz aqui pra... Porque é isso, a Luísa Sonza está numa posição na indústria que permite ela fazer isso. Porque se tu entra lá no vídeo do TikTok do Gui Afonso, cara, quem minimamente põe a mão na consciência pra assistir aquele vídeo vai ver que o Gui Afonso não falou em nenhum momento mal da Luísa Sonza ou sobre qualquer coisa da Luísa Sonza. Que o Gui Afonso está falando sobre a indústria da cultura. Qualquer um que bota a mão na consciência sabe disso. Mas a Luísa Sonza tem uma posição na indústria da cultura que carrega com ela uma base de fã que não tá muito preocupada em botar a mão na consciência, não. E aí tu vai lá nos comentários, é uma porrada de gente falando, falou tudo, Kinga. Sabe? Esse papinho torto. De tipo, se coloca no seu lugar aí, irmão. Trabalha que você vai conseguir chegar onde eu cheguei. Porque, porra, pelo amor de Deus, o negócio tem 1 mês e pouco e já... Esse é o Gui da Rádio Guerrilha, sim. É aqui reduzido como TikToker. E na matéria, se você for ver a matéria no site, não tá nem TikToker, tá como seguidor. O Gui, ele foi reduzido pra TikToker e depois foi reduzido pra seguidor da Luísa Sonza. Seguidor da Luísa Sonza. Olha só, tá vendo só? Gui Afonso estava falando o Gui Afonso tanto não estava falando mal de Luísa Sonza que ele é um seguidor da Luísa Sonza. Olha o plot twist aqui. Olha o plot twist. Ele tanto não estava falando mal de Luísa Sonza que ele era um seguidor. Ele tava fazendo o trampo dele. O Gui fala sobre música, ele tava fazendo uma resenha do disco. Certo? Certo. Certíssimo. Bom, deu pra gente conversar. A gente aqui tá sempre falando sobre indústria da cultura, né? Mas especificamente sempre indo pro lugar do cinema. Mas aqui trazer esse assunto nos ajuda... Oba, muito obrigado pelo sub. Nos ajuda a compreender como a indústria da cultura, ela de certa forma, ela é homogênea. Ela tem hábitos muito semelhantes em cada um dos seus campos artísticos, sabe? Tem hábitos muito semelhantes. É claro que eles vão absorver meios diferentes de atingir essa finalidade, mas os hábitos são comuns a todos esses campos, sabe? A construção de padrão de gostos, sabe? Então, foi bom a gente trazer esse tema pra cá, pra que a gente não caia num uso falho de só compreender a indústria da cultura como a indústria do cinema. Pra gente também compreender como isso acontece na música. Né? A gente vê, por exemplo, mais uma vez as páginas na internet defendendo, falando o tempo inteiro sobre determinados artistas para fazer esses artistas acontecerem, para não sair da boca do povo, para construir gosto. Estar sempre aparecendo. Tá? É isso. Curtiram o vídeo?